Eu vi que o pessoal foi entrando aí. Boa noite a todos. Hoje a gente, na teoria, já terminamos o período de aulas, né? Se fôssemos seguir o cronograma e se estivéssemos seguindo esse cronograma presencialmente, hoje vocês talvez fariam alguma prova interativa, né? Não necessariamente a da nossa disciplina. E aí a gente encerraria as nossas aulas, mas como eu comentei com vocês, a gente tem algo para entregar o curso do jeito que ele foi concebido e seguindo as regulamentações do MEC. Essa disciplina ela tem uma carga prática. Nós realizamos uma aula prática, né? E aí ficaram faltando mais 2 aulas. E o MEC autorizou que, neste momento, essas aulas possam ser à distância, com vídeos, do jeito que a gente vai fazer. Acredito que em outras disciplinas vocês já devem ter vivenciado esse modelo de aula, né? E a ideia hoje, não sei se todos viram, é que lá no AVA, que é, se eu não me engano, está projetando para vocês o AVA aí. Para mim tá, professor. A gente tem ali a sessão aula prática e na nossa disciplina a gente tem 4 vídeos, né? Como nós temos 2 aulas hoje e semana que vem, a ideia é que a gente comente e discuta e tire dúvidas dos 2 primeiros vídeos, do vídeo 1 e do vídeo 2, e aí semana que vem a gente vê e comenta e discute e tira dúvidas sobre o vídeo 3 e o vídeo 4, tá ok? Sei que vocês estão lembrando que a nossa disciplina ela é blended, então alguém já fez a prova? Não. Lembrando que vocês têm até quarta-feira, podem escolher o melhor dia, o melhor horário aí para fazer essa prova. Eu não fiz a prova, nem sei quais são as questões, não tenho acesso a elas neste momento, acho que só terei depois que passar. Nossa, hoje eu fiz uma, professor, tá difícil, hein? Eu ouvi falar, eu tenho uma outra disciplina blended que é de metodologia científica. O aluno já veio perguntar, professor, foi você que montou a prova? Porque, pô, tá difícil pra caramba. Nossa, eu fiquei quase 3 horas fazendo a prova. E importante é essas 3 horas aí, que vocês têm 3 horas no máximo para fazer a prova, né? Então, são 10 questões, né? Se eu não me engano. 10 questões, eu fiquei quase 3 horas para responder 10 questões. Que prova, que disciplina que era? De atividades físicas em academias. Entendi. E Eu tirou quanto? achava que ia ser que a matéria, né, razoavelmente a mais fácil do semestre. E mesmo assim, foi difícil o negócio, viu? Então, se preparem aí, organizem um bom horário, um bom momento aí que vocês possam estar na sua plenitude aí para realizar essas provas, tá? Então, hoje, não estou aqui eu sei que vocês têm, eu passei um trabalho que faz jus ao nome, né? Um trabalho trabalhoso. Eu queria perguntar para vocês, numa boa, se vocês assistiram pelo menos um vídeo, ouviram parte de algum desses vídeos, ou não assistiram, pode comentar aí. Eu não assisti não, você tá sem tempo nenhum mesmo, tá? Tô trabalhando também, além dos estudos, também tô trabalhando, então tá osso. Eu cheguei a assistir mais ou menos, professor. Os demais, alguém assistiu? Se não assistiu, pode permanecer. Maurício? Eu assisti um pouquinho também só, Jorge. Não assisti tudo, não. Também não, professor. Entendi. Então, eu não vai... É importante, acho que foi uma
uma boa alternativa, que nesse momento de a gente tentar descobrir o que a gente pode fazer, o que dá para ser feito, enfim. Eu tive essa é a segunda disciplina que eu estou dando aula prática, né? A nossa primeira, eu dei a aula prática com basquete hoje de manhã. A disciplina de basquete, os vídeos estão muito bem feitos. Eu acho que até o professor ele é um pouquinho melhor do que esse que da disciplina de treinamento, mas mesmo assim na disciplina de treinamento o vídeo eu acho que tem coisas legais e coisas que parecidas com o que a gente ia fazer se estivéssemos sem essa parada aí, né? Sem esse isolamento. E aí, e é importante para a gente aprofundar um pouquinho, né, nesses vídeos, eu vou passar um pouquinho desses vídeos, alguns trechinhos. A primeira aula, o primeiro vídeo aí, deixa eu dar o play aqui. Todos conseguem ver? Dá para ver, só não estamos ouvindo, professor. Sim, não, sem som. Eu vou foquem só nos exercícios. Eu tô falando aqui, na realidade eu nem tô prestando muita atenção também no que ele está falando. Aí ele só está fazendo uma apresentação dele, enfim. Neste primeiro momento, só que a ideia dessas aulas práticas é mostrar um pouquinho das capacidades biomotoras, como que a gente pode trabalhá-las dentro do contexto do treinamento desportivo, né? Na realidade, ali, esses dois vídeos que a gente vai mostrar hoje são com garotos que provavelmente são de uma escola ou de uma escolinha de futsal, e o quanto a gente pode pensar em adaptar para outras modalidades, para outros públicos, enfim, né? Mas a ideia desses vídeos é a gente enxergar as capacidades biomotoras e também a gente pensar que, né, no contexto de treinamento, a gente eu já parto do princípio que vocês tenham a consciência de que tudo que a gente aprendeu a gente consegue colocar em prática e não podemos esquecer de nada, né? Então a gente não vai esquecer dos princípios, a gente não vai esquecer dos conceitos de cada capacidade, e aí a gente vai começar a pensar como a gente vai inserir isso num contexto de treinamento, na hora de planejar um treinamento, né? E aí o primeiro vídeo, a ideia é trabalhar as capacidades coordenativas. As capacidades coordenativas, lembrando, a gente viu na aula falando de coordenação motora e de agilidade. E aí vocês podem ver aí no vídeo, tem uns conezinhos, tem uma escada de agilidade, né? Então, nesse primeiro vídeo, a ideia é trabalhar um pouco dessas capacidades coordenativas, né? Não as condicionantes. Lembrando, dentro de uma sessão de treinamento, quais são as 3 partes que envolvem uma sessão de treinamento? Aquecimento. Principal. Parte principal. E? Pós-treino. Tacar. Isso. Aquecimento, parte principal e a volta calma, né? Então, todas essas aulas, elas compõem, tem esses 3 componentes, né? E aí, vocês vão ver que no aquecimento, eu vou dar uma adiantada aqui. Tudo que eu falei aqui no começo é o que ele está falando agora. Como é que eu adiantei muito? Aí ele faz como aquecimento, uma corrida livre, aí você faz um deslocamento lateral, uma maneira aí de quebrar esse momento de estático, né? Ele coloca corridas em volta da quadra, ele vai dando alguns comandos, né? E aí é interessante a gente ver que desde do aquecimento, ele vai trazer já a especificidade para o aquecimento. Como eu falei para vocês, a aula é de coordenação motora e de agilidade, né? Então, olha só, no aquecimento ele colocou aí os garotos no lado da quadra, e aí o professor tá ali de preto, ele tá fazendo talvez o que a gente chama de skipping, né? Um skipping baixo,
que é esse exercício onde a gente trabalha braço e perna, coordenação de braço e perna. Então, pode ver que ele vai levantar a perna esquerda e o braço direito. E aí ele tá, a gente pode pensar num contexto de iniciação, tem alguns exercícios que esses garotos nunca fizeram, né? Então, eles vão fazer devagar, eles nem vão fazer correndo no primeiro momento, a gente vai pensar numa progressão, né? Eu vou adiantar um pouquinho aqui, ó. Eles fazem bem devagar, só para entender como que é esse movimento, né? Pode ver que alguns, esse menino último aí de preto, ele parece um soldado, né? Parece estar meio duro, né? E a ideia é começar esse trabalho de coordenação desde o aquecimento, né? Posteriormente, ele vai colocar um pouquinho mais de velocidade. Ele vai colocar, olha só, reparem no joelho dos garotos, no braço, ele está aumentando um pouquinho a altura que o joelho vai. Reparem que alguns dos meninos eles ficam olhando para o chão, não tem ainda uma postura. Alguns parece que o braço está tímido, parece que o braço ainda está colado do lado do corpo, outros o braço vai lá na frente. Aí agora já aumentou a intensidade, ó, eles já estão saltando. E aí se a gente pensar na modalidade a qual eles estão treinando, que é o futsal, o quanto o futsal é um jogo muito rápido, muito dinâmico, né? Precisa de muita agilidade, a gente ataca, ao mesmo tempo já está defendendo, né? Então a gente precisa ter a coordenação do corpo ali, e a coordenação ela envolve também a gente conhecer do nosso corpo, conhecer como a gente está dentro do espaço, né? Então a gente vê desde o aquecimento esse trabalho de coordenação. Aí aqui a gente já entra na parte principal. Os meninos eles vão fazer um primeiro trabalho de deslocamentos. Então, se a gente pensar na modalidade futsal, a gente tem esses deslocamentos frontais, tem deslocamentos laterais, tem deslocamentos de costas. Então, os meninos eles vão fazer todos esses movimentos. O professor mostrou o deslocamento frontal, depois o lateral. E aí, por fim, eles vão fazer um deslocamento de costas aí, né? E o quanto a gente precisa de coordenação de braço, de perna, o quanto a gente precisa de equilíbrio para fazer tudo isso, né? E aí os garotos vão fazendo aí. Eles mantêm o que eles estavam fazendo no aquecimento, né? Precisa coordenar braço e perna. Eles começam fazendo somente de frente, depois eles vão passar a fazer lateralmente, olha só. Não sei se eu pulei muito, mas vamos ver se eles começam a fazer de costa. E aí eles começam a fazer de costas. Olha só como de costas eles têm um pouquinho mais de dificuldade, não sai tão rápido esse movimento, né? E aí, basicamente, aqui a gente já tem um início de um trabalho de coordenação. No segundo momento, e é importante, dentro de um trabalho de coordenação, de agilidade, o professor vai falar no vídeo, vocês poderão ver depois, ele chama a atenção de que quando a gente pensa em capacidades coordenativas, a gente foca em coordenação motor, em agilidade, mas a gente precisa trabalhar o ritmo e o equilíbrio também, a gente precisa ter um movimento ritmado, a gente precisa ter um equilíbrio do corpo para que a gente consiga imprimir um movimento bem coordenado. Quando a gente pensa em agilidade, a gente mudar de direção, a gente fazer a tarefa ali, a gente ter que pensar ao mesmo tempo que a gente tem que correr. Então, é importante a gente trabalhar esses movimentos ritmados e ter um equilíbrio em dia, né? E aí ele passa já, mantendo o trabalho de coordenação,
agora para um contexto mais de agilidade. Então, ele vai colocar um pouquinho mais de velocidade. Os garotos vão fazer um trabalho, uma coluna vai fazer ali com os cones e o outro vai fazer ali com a escada de agilidade, né? Que ele está demonstrando aí. Vou adiantar um pouquinho, olha só. Lá com os chinesinhos ali do lado direito, eles fazem esse deslocamento lateral. E aqui na escada de agilidade, um pé vai dentro. Esse menino do Milan aí tá com uma dificuldade. Depois ele pega o jeito. Do lado esquerdo, só o pé esquerdo sai. Do lado direito, só o pé direito sai. É um trabalho aí de agilidade, olha só. Esse aí já comeu. Chegou na metade, deu migué e não terminou. Quanto é difícil, né? A gente precisa ter esse controle do corpo. A gente precisa saber, e aí a gente tem que pensar, né? Pô, aqui eu tenho que ir com o pé direito ou com o pé esquerdo, né? O que eu tenho que fazer, né? Esse São Paulino aí também tá com dificuldade. Ó. Não tá movimentando os braços? E é interessante no vídeo, principalmente o de força, a gente vai chegar lá, mas já dando um spoiler aí, ele vai falar, por exemplo, do agachamento. Aí ele pergunta, quem já fez agachamento, né? Parece que esses meninos não tiveram um repertório motor muito grande em outras modalidades, em outras vivências, né? Parece que eles estão experimentando as coisas agora, né? Então pode ver que às vezes falta um pouquinho de coordenação, e aí, dependendo do contexto que a gente está inserido, se a gente pensar mais voltado para o alto rendimento, o quanto às vezes, até no contexto de alto rendimento já voltado para a categoria de base, por exemplo, né? Às vezes o jovem ali ele vai achar chato, né? Pô, não estou fazendo um trabalho com bola, né? O quanto a gente consegue trazer especificidade, fazer alguns trabalhos com bola, né? Mas, por exemplo, ali os garotos sem a bola eles já estão se enrolando. Imagina se você coloca a bola ali, né? Então, quantas vezes é importante a gente dar um passinho para trás, né? A gente trabalhar essa coordenação, essa agilidade, e aí à medida que sem a bola, com exercícios um pouquinho mais simples, aí a gente consegue dar um passo adiante, né? Posteriormente, a gente tem uma questão de noção espacial, né? O quanto eu falei que quando a gente pensa em coordenação motora, agilidade, a gente também tem que ter, além do ritmo, do equilíbrio, a gente tem que ter uma noção espacial, né? E aí eles vão fazer alguns trabalhos com bola. Nesse primeiro momento, um trabalho com as mãos, né? Eles vão jogar a bola para o alto e se movimentando. E aí o quanto você tem que ter um tempo de bola, né? Para saber qual a força que você vai jogar, onde você vai pegá-la, né? Onde você tem que se colocar para pegar essa bola, né? Isso é um exercício até que simples, mas tem alguns garotos que não conseguem progredir. Quando joga a bola para o alto, eles dão uma parada. Eles não tem alguns que não, tem alguns que até conseguem fazer em movimento, né? Quase que não param, né? Mas tem outros que demoram um pouquinho mais, a bola sai um pouquinho ali, você vê que dá um passinho mais para o lado, né? E aí a gente tem maneiras de dificultar isso, né? A gente vai pensando numa progressão. Aí os garotos estão jogando só com uma mão, antes eles estavam jogando com as duas, né? Então você joga com a direita, você joga com a esquerda, então você começa a trabalhar unilateralidade, né? Não vai especializando de um lado só. E aí, assim, eles vão até o colega, né, e voltam de costas, então continua esse trabalho coordenativo mesmo sem a bola. E agora, deixa eu adiantar mais um pouquinho aqui. De costas, eles têm que pensar onde que medir essa força, né? Ter esse senso espacial, essa noção de visão periférica, né? Para que eles possam mensurar essa força
além da força, né, a precisão, né? Tudo bem que no futsal a gente não vai ter isso, né? Mas se a gente for pensar, até um goleiro, às vezes, ele precisa ter esse controle do corpo, né? Esse senso de força para colocar a bola de uma melhor maneira aí para o seu companheiro. E aí, por fim, precisando bastante desse movimento. Aí eles também continuam jogando com uma mão só, né? Joga com a direita, joga com a esquerda. Eles vão alternando. E aí tem um exercício com bastão, que aí o professor até fala de um sentido até, se a gente pensar, dependendo do público, trabalhar, é importante a gente trabalhar de uma maneira lúdica, né? Então, eles vão ter que controlar esse bastão, um cabo de vassoura, né? Na palma da mão. E o quanto a gente precisa ter um equilíbrio corporal aí para em movimento manter esse bastão sem deixar ele cair, né? E aí, por fim, a gente tem o período de volta à calma, onde o professor é importante a gente fazer um momento de feedback ali, né? Contar qual foi a ideia da aula, se os objetivos foram atingidos, né? Qual foi a percepção dos garotos. E ali ele já está iniciando um alongamento, né? Um período de alongamento estático, né? Basicamente todas as aulas desse vídeo tem essa mesma estrutura no final. Ele bate um papo, explica alguma coisinha ali e faz um alongamento, né? Alguma dúvida? Alguém quer pontuar alguma coisa? Alguém pensou em alguma coisa? Só mais uma pergunta, professor. A questão objetiva do alongamento. O alongamento ao término desse treinamento, ele é o correto? Não seria mais fácil se eu tivesse utilizado o alongamento no início da preparação? Por quê? Eu acredito que teria dado uma maior amplitude de movimento para eles. Principalmente por trabalhar coordenativa. Não, poderia, não tem acho que não é proibido, muito pelo contrário, acho que faz sentido o que você falou, né? Talvez o professor optou por ali uma corrida, alguns exercícios ali, talvez de um alongamento dinâmico, poderia ser realizado, né? E com certeza ele não prejudicaria, né? Talvez ele optou por uma coisa um pouquinho mais dinâmica pelo fato de aumentar ali a frequência cardíaca, né? De aumentar ali o número de unidades motoras, recrutar mais unidades motoras, né? Talvez um exercício de um alongamento estático, talvez ele enxergou que não fosse tão benéfico para ele, né? Mas poderia ser utilizado sim, não tem nenhum problema. Ok. Alguém tem mais alguma dúvida? Se a gente pensar um pouquinho mais específico, vamos pensar no futsal mesmo, né? Como que a gente poderia trazer ainda mais a especificidade para isso? O que vocês fariam? Utilização de manipulação da bola. Como o senhor mesmo falou, se eles já estavam com dificuldade sem a bola, imagina se eu jogo a bola para eles. Eu ia dificultar o dobro. Sim, então, quanto a gente fazer exercícios com a bola, com os cones, né? Talvez
Com os cones, a gente consegue trabalhar essa agilidade, essa coordenação, né? A gente acrescentar elementos do jogo, né? Um passe, um deslocamento específico de uma marcação, por exemplo, né? A gente conseguiria acrescentar. E isso vale também para o basquete, por exemplo, para o handball, né? São exercícios que a gente tem talvez uma base muito parecida, né? O que vai mudar é um pouquinho da especificidade, né? Se a gente for pensar em trabalhar a coordenação e agilidade do grande público, né? Como a gente chama, de alguém que busca emagrecimento, alguém que busque saúde, alguém que busque uma reabilitação, a gente pode partir também desses mesmos exercícios, adaptando, obviamente, a esse público, né? E que a gente pense sempre nessa questão de progressão, né? A gente começa ali num exercício mais básico, né? Mais simples, a gente vai acrescentando, sempre é possível a gente acrescentar esses níveis de dificuldade e é sempre desafiador para quem está fazendo, né? À medida que ele tem a confiança, ele sabe que aquilo ali já está fácil e a gente já pode passar para um próximo nível, né? O vídeo 2, eles vão fazer uma aula de, continuando essa questão das capacidades biomotoras, e aí a ideia do vídeo 2 é trabalhar força, né? Deixa eu botar aqui. Eu acredito que tenha sido gravado no mesmo dia ali, porque os meninos estão com a mesma roupa. E aí o professor fala, ele faz a mesma apresentação. Nesse vídeo ele comenta bastante da importância da gente levar em conta a ideia de não esquecer os princípios do treinamento, né? Não esquecer a questão da individualidade, não esquecer da questão da especificidade, né? Então, num esporte coletivo hoje em dia, a questão da força ela deve ser muito trabalhada, né? E para esses meninos é inevitável que a força apareça, né? Então é importante que haja esse trabalho de força dentro desse contexto de treinamento para esses garotos, né? Então a gente tem aí, assim como na outra aula, a gente tem um aquecimento. Esse professor ele não costuma inventar muita coisa aí no aquecimento, mantém-se aquela corrida em volta da quadra. A gente, dependendo do público, né, se a gente pensar em iniciantes mesmo, crianças mais novas, a gente pode utilizar desse momento para fazer um aquecimento um pouquinho mais lúdico, né, trazer algumas brincadeiras, né, alguns desafios. Se a gente pensar em um nível mais avançado, talvez pensando que vai ser um treinamento de força, né, fazer um aquecimento um pouquinho mais específico, né, um pouquinho mais voltado para esse trabalho muscular que vai ser realizado. No aquecimento, além dessa corrida livre, que ele comenta que é uma corrida numa intensidade bem moderada, né, para que ninguém se canse, aí ele vai trazer 2 exemplos de exercícios de mobilidade articular, né? Então ele vai focar na mobilidade do quadril e na mobilidade do tornozelo. Esse primeiro exercício, se eu não me engano, ele faz acho que 3 séries, não me recordo agora. Ele está fazendo aí um exercício de mobilidade da articulação do quadril, né? Eles vão fazer em duplas. Aí ele vai contando o tempo. A ideia é que você consiga ganhar uma amplitude maior aí de movimento, fazendo um exercício de baixa carga, né? Fazendo com que como se a gente lubrificasse ali a máquina, né?
que a gente esquentasse os motores aí de algo que vai ser bastante trabalhado durante a parte principal, né? Então, a gente vê ali que o quadril tem um trabalho importante, a perna vai para trás, vai para frente. E aí os garotos fazem perna direita, depois eles fazem com a perna esquerda. Num segundo momento, para um trabalho de mobilidade do tornozelo, eles vão fazer em dupla também. Um da dupla ele fica parado, segurando o bastão. Esse bastão ele vai servir como base para o garoto que vai fazer o exercício, né? E aí a ideia é que essa pessoa que vai fazer o exercício, ela coloque uma perna à frente da outra, que ele conta ali até o espaço de um palmo ali do pé que está à frente para o bastão, e a ideia é que o pé que está ali na frente você não tire o menos possível ali do chão o calcanhar, e a ideia é projetar o joelho que está à frente em direção ao bastão. A ideia é que esse joelho encoste no bastão, né? E aí a gente vai trabalhando essa mobilidade aí do tornozelo. Pode ver que esse garoto aqui do Milan, o tornozelo dele, a mobilidade pode ver que ele vai projetando o joelho para frente, o calcanhar, não sei se é possível perceber, o calcanhar dele ele dá uma elevada, né? O quanto esse garoto aqui, ele firma um pouquinho mais o pé. Alguém vai falar alguma coisa? Professor, como o senhor falou do menino que não tem mobilidade no calcanhar, será que não pode ser algum problema de saúde? Às vezes a gente pode, o quanto trabalhar a mobilidade, né, a gente pode entender, por exemplo, nessa cadeia aí muscular, né, a gente talvez vê que tem um encurtamento, né, ou ele não tem uma boa flexibilidade, né, então o quanto pode reparar que a maioria dos meninos eles levantam, esse que está fazendo com o do Milan aqui, ele levanta acho que até mais o calcanhar do que e aí falta um fortalecimento ali, à medida que a gente viu que a flexibilidade é a gente ganhar essa maior amplitude, né, da articulação, né, e o quanto isso faz com que se esse músculo está fortalecido, né, a gente vai conseguir trabalhar numa amplitude maior, né. Na questão de saúde, pensar em futebolistas, né, vou dar até um relato aí pessoal. Uma época eu torci o tornozelo jogando futsal, né, jogando futebol, aliás. E até hoje eu sinto algumas dores, né? E não fiz fisioterapia, não tratei ele como deveria ser tratado, né? E aí eu tenho mais dificuldade para fazer, por exemplo, esse movimento com o tornozelo que eu tenho machucado, quando comparado ao tornozelo que eu não tenho nenhuma lesão ou resquício de lesão, né? Então, às vezes, nesse caso específico, né? Se a gente tem alguma limitação, se houve alguma lesão, né? Talvez isso possa impedir eles de realizar e ter uma mobilidade maior, né? Eu acredito que, não sei, né? Não conheço esses garotos. Eu acredito que ali ninguém tenha nenhuma lesão ou que não passaram por nenhum histórico de lesão, né? E aí talvez essa dificuldade seja mais por uma falta de trabalho específico para isso, né? Falta de estimular também, né, eu acho. Sim, exato. Um trabalho específico para fazer isso, sempre
no aquecimento, né? Por isso que a gente ainda está no aquecimento aí. O vídeo está batendo acho que 16 minutos aí, mas a gente está na período de preparar o organismo para a parte principal, né? E aí, à medida que a gente tem essa articulação aí bem trabalhada, a gente vai conseguir trabalhar melhor na parte principal, né? E aí o professor até fala, né? Ele usou exemplo de mobilidade de quadril e de tornozelo. Existem outros exercícios para mobilidade de quadril, outros para mobilidade de tornozelo, né? E dá para a gente fazer mobilidade de todas as articulações, né? Depende do foco que a gente quer dar para o nosso treino, enfim. E aí a gente inicia a parte principal, ele falando de força, né? Num primeiro momento, a ideia é treinar força com protocolos. O treino aí vai envolver, em alguns exercícios, ele vai envolver 3 séries, acho que o agachamento são 3 séries. Ele vai fazer o agachamento, elevação pélvica, flexão de braço e abdominal. O agachamento eu sei que ele faz com 3 séries, eu acho que o abdominal, por exemplo, ele termina com 2 séries. Até mesmo como é um vídeo demonstrativo, né? Enfim. E aí talvez ele não pegar tão pesado me faz crer que ele gravou o primeiro e o segundo vídeo aí no mesmo dia, né? Aí ele ensina como fazer o agachamento, ele comenta que ele quer repetições submáximas, né? Então, de 8 a 12 repetições, que fique nessa margem aí, né? E aí 3 séries com 60 segundos de intervalo, né? 1 minuto de intervalo, né? Mas, se eu não me engano, é esse momento que ele pergunta se os meninos já fizeram agachamento. E acho que é importante o que o Lucas falou, né? A gente fazer as pessoas fazerem, praticarem, né? Se elas nunca fizeram, elas vão ter dificuldade mesmo, né? A gente viu aí ele só explicando, alguns meninos tentando, você vê que projeta o joelho lá na frente, não joga o quadril tanto para trás, né? Eles têm dificuldade porque nunca fizeram, né? E é para isso que serve o treinamento. E aí ele comenta que esse exercício é importante, né, para a gente pensar em fortalecimento do quadríceps, né? Repara nesse de bermuda verde. Ó. Uhum. Tem uma grande dificuldade ali de. Sim. E é importante, eu acredito que o de calça ali, ele seja o goleiro, né? E aí, às vezes, pensar no contexto de escolinha, né? Dependendo, em outras modalidades, né? Às vezes a gente... É importante a gente fazer esse trabalho com todo mundo, né? Ou se tem, dependendo do contexto que a gente está, pô, se tem um preparador de goleiro fazendo um trabalho específico ali, é bacana, né? Aí o professor corrigindo, sempre importante dar esse feedback, né? Confesso que esse professor aí um momento sincero aí, esse professor não gostei muito dele não. Ele fala muito estar fazendo, estar praticando, sempre no gerúndio aí. Ele é engraçado. Eu vou ver esse vídeo depois. Mas aí ele faz 3 séries, eu vou dar uma adiantada. Aí ele fala para onde, para que serve o agachamento. Aí ele fala para os garotos pegarem o colchonete, aí eles vão fazer um exercício de elevação pélvica, né? Um exercício aí de um trabalho importante aí de glúteos, né? Ativação da parte posterior da coxa. A gente tem um trabalho importante aí de core, né? O centro do corpo. E aí ele dá as instruções. Esse também, se eu não me engano, segue 8 a 12 repetições, 3 séries. Aí ele vai corrigindo, o São Paulino aqui, ele vai pedir para ele Esse fechar um São pouquinho. Paulino aí, não sei não, viu? Ou eles combinaram, né? Ó, tem que ter um aí que faz errado para eu corrigir, né? A Pode gente tem ser que... também.
na disciplina de vôlei, eu tenho certeza que o vídeo foi tudo combinado lá, tipo, quem tinha que... Tem um momento que eles falam para os alunos criarem uma atividade, aí a atividade, não dá nem um minuto, a atividade já está pronta. Nossa, que legal, vocês montaram essa Ah. atividade. É bem arranjado o vídeo de vôlei, né? Mas brincadeira à parte, esse eu acho que o São Paulino, ele pode, se ele estiver fingindo, ele tá fazendo bem o papel. Olha lá, a perna Muito. dele tá bem aberta, né? O professor vai vir, vai pedir para ele fechar, vai corrigir o posicionamento do pé, né? E a gente está falando de futsal, né? É importante que tenha esse fortalecimento, né? Tanto quadríceps, os homens têm esse... Dificilmente trabalham a parte posterior, glúteo, né? A gente tem essa parte mais encurtada, né? Aí a gente vai para um trabalho de força de membros superiores, né? Flexão de braço, ele comenta que tem variações, né? A gente tem ali com o apoio do joelho, aí sem o apoio, né? Se a gente pensar em extrapolar, ele não comenta isso, né? Mas a gente pode fazer com a base mais fechada, né? A gente pode fazer um trabalho até como se fosse de pliometria, né? Onde você impulsiona, tira o corpo do chão e volta e faz a flexão, né? Esse ele faz duas séries. Os garotos não têm essa vivência, né? Então todos ali, acho só aquele da ponta lá fazendo sem apoiar o joelho, né? E por fim ele faz um trabalho de abdominal. Esse ele aumenta um pouquinho as repetições, acho que vai até 15 repetições, ele faz duas séries. E ele, em todos os momentos, ele respeita bem o tempo de descanso, né? É importante que a gente faça esse trabalho desde aí com esses jovens, né? Que eles vão suportar mais o jogo, né? Um jogo de futsal, se a gente for pensar dentro dos esportes coletivos, né? Que tem contato, né? A gente precisa ter essa força para aguentar o jogo, para aguentar esse contato, né? E aí esses trabalhos mais voltados para uma resistência de força, né? Uma força submáxima. E aí agora ele termina a aula pensando em força rápida, né? Ou um trabalho de potência, né? Ele vai utilizar... O foco dele vai ser membros inferiores. E aí ele vai trabalhar com saltos. E aí primeiro saltos horizontais, né? Salto onde eles vão se deslocar para frente, né? Então no primeiro momento aí saltos unilaterais, eles vão saltar os chinesinhos aí com a perna direita. Enquanto a gente tem aí esse trabalho de impulsão, essa necessidade do equilíbrio, né? Olha só, equilíbrio a gente trabalhou naquele primeiro vídeo, precisa do equilíbrio agora, né? Quanto a gente poderia aumentar o grau de dificuldade se fosse um cone maior, né? A importância, ó, a coordenação, ó, como o braço ele ajuda no trabalho, né? Então, se você não tiver um trabalho de coordenação em dia, enquanto o movimento sai prejudicado, né? Aí eles vão com a perna direita, depois com a perna esquerda. Aí eles estão com a perna esquerda. É importante a gente não especializar de um lado, né? Que a gente consiga trabalhar os dois lados. Posteriormente, trabalhar com as duas pernas, né? E aí, passando para o salto vertical, né? Onde os garotos estarão
nessa posição, e eles vão saltar no lugar para o alto, né? E aí, se a gente for pensar no futsal, o quanto é importante aí um cabeceio, né? Numa ação defensiva, numa ação ofensiva. Às vezes uma bola vem alta, você precisa matar no peito, né? Você precisa dessas movimentações, né? E aí, por fim, o último trabalho da parte principal, ele utiliza coletes, e aí ele faz um trabalho de tração, né? Onde os meninos eles vão percorrer aí um percurso aí de 6, 8 metros, né? Onde o garoto que está na frente vai ser tracionado pelo colete, quem está atrás vai puxar aí, e aí a gente tem que vencer essa resistência, né? O quanto a gente precisa de força aí, uma força explosiva, né? Para que alcance o outro lado da quadra, né? É a gente querendo ir para frente e alguém puxando você para trás, né? Aí, óbvio, a gente está com a adaptação, né? Com o colete, talvez não seja talvez o mais confortável, né? Mas hoje em dia a gente tem elásticos, né? A gente tem cintas. Se a gente pensar no futebol, não sei se vocês já viram alguns vídeos de treinamento, é possível você transferir, né? Às vezes o jogador ele pode fazer, por exemplo, metade desse percurso tracionando, aí a outra metade ele solta e dá um sprint sem essa tração, né? Faz parte desse trabalho de força. Ele faz algumas séries, né? Não lembro, não me recordo quantas séries são realizadas, e depois os garotos trocam, né? Quem estava sendo puxado passa para trás e começa a tracionar o colega, né? Esse mesmo raciocínio a gente pode ter de acordo com a especificidade, né? Se a gente pensar que aí é voltado, principalmente esse último trabalho, ele é muito específico, né? Mas a gente poderia fazer um trabalho de potência, de força rápida, com membros superiores, com um nadador, com alguém um iatista, alguém que é do remo, da canoagem, né? Enfim. Ou a gente pode, em algum momento, é importante a gente fazer esse trabalho com alguém que busca hipertrofia, né? Que busca ganho de massa muscular, enfim. E aí, no final, ele faz o encerramento, ele bate o papo com os garotos e vai fazendo o alongamento estático, né? Bom, esses foram os 2 vídeos, entre esses 4, né? A gente passou aí por as capacidades coordenativas, né? E dentre as condicionantes, a gente viu o trabalho de força agora, né? Alguma dúvida? Professor, nesse último exercício, como o senhor falou, poderia utilizar também vários outros modos, né? Sim. Por exemplo? Não me lembro agora, mas tem um outro também de força, que você pode usar um cabo de guerra. Você está usando Sim. uma tração contra tração. Sim, com certeza. Aí a Se gente você tá pensar, um trabalho bastante de membros superiores, né? Importante, também tendo uma base forte de membros inferiores, né? É um bom exercício. e outro também, no caso que ele usou esse exercício, no caso ele está fortificando os dois. Quem está segurando está tendo que fazer a força suficiente para segurar a tração do outro, e o outro está usando a força para tracionar para frente. Sim, sim, exatamente. Você pensar, ele está treinando 4 vezes. Se ele fez 2 sessões, ele está treinando 4. Sim, sim. E importante, legal ter observado isso, tem razão.
Outra coisa também que eu queria tirar uma dúvida pro senhor, que eu vi que ele fez alguns exercícios de força de membro superior. Tudo bem que eu sei que a gente tem que ter a divisão de força superior e inferior, mas se a gente pensar na especificidade, em que momento ele vai usar a força de membro superior no futebol? Você acha que não precisa? Eu acho que é necessário porque você tem que ter uma força caso tenha um contato, alguma coisa. Mas depende muito da quantidade e da intensidade que você vai fazer esse exercício. Se a gente for pegar aí os jogadores hoje em dia o que a gente vê, principalmente em clubes de primeira divisão, né? Você vê até o biotipo dos jogadores, né? Se a gente pegar os jogadores hoje, os jogadores da época têm passado várias reprises aí. Eu recentemente tinha visto os jogos da Copa de 70, por exemplo, né? O quanto o biotipo, né, dos jogadores ele é totalmente diferente, né? O jogo hoje ele está muito mais rápido, muito mais veloz. A gente precisa muito dessa velocidade tanto de movimentos quanto de raciocínio, né? Então, hoje o jogo pede que você seja mais forte. E aí, por mais que a bola tá ali no pé, né? A gente precisa ter um fortalecimento do corpo como um todo, né? Então a gente vai precisar fortalecer os membros inferiores, a gente vai ter que pensar em trabalhar principalmente a força de tronco, né? Da região do core, né? Eu lembro, não sei se eu comentei com vocês, eu fiz a formação de treinamento funcional do Core 360, não sei se todos conhecem. E eu nunca esqueço que um dos princípios deles, né, da questão de trabalhar o core, até talvez no início das sessões de treino, e aí eles fazem uma analogia de que é importante para a gente ter força nas extremidades que a gente tenha uma força no centro, né? Pois se a gente não tiver essa força no centro, é como se a gente quisesse dar um tiro de bazuca, sendo que a base dessa bazuca é um barquinho, né? Difícil direcionar essa força dessa bazuca, né? E então, por mais que a gente pense, pô, talvez será que não é o objetivo principal, mas é importante ter esse trabalho de força como um todo, do corpo inteiro, tanto de membros inferiores, superiores e da região do tronco. Certo, mas e na questão de iniciação esportiva? Por exemplo, ali você vê Ah, que ele está numa iniciação esportiva. sim, sim. Não, aí a gente tem inúmeras questões, né? A iniciação ela pode ser feita em indivíduos adultos, né? Se a gente pensar em escolinha, a gente tem que respeitar a fase maturacional, as fases do desenvolvimento da criança, né? E aí, independente de ser futsal, de ser recreacional, de ser outro esporte, enfim, a gente tem que levar isso em consideração, né? É lógico que a gente é importante que se tenha, se é para o futsal, que faça alguns trabalhos, né? E aí, mas respeitando todas essas questões que envolvem a individualidade, né? Entendi. Mais alguma dúvida? Da minha parte, não. Mas qualquer coisa eu coloco no grupo. Jean, Maurício, Mari, D'Artagnan, Lucas. Não, tá tranquilo. Vou fazer uma última Que não. pergunta, professor. Se fosse o senhor dando a aula ali, o senhor modificaria alguma coisa? Depende. Depende. Dentro das especificidades dele, que ele passou. Dentro das especificidades que ele passou. Qual movimento você alteraria? Uma aula de para explicar o que é ou uma aula para eles mesmo, né? Exatamente. Uma aula explicativa, mas dentro do seu contexto, dentro da visão do senhor. Não dá para fazer muita coisa, né? Dá para a gente
Talvez colocar alguma coisa com bola, né? Se a gente pensar em saltos ali, né? A gente pode fazer um trabalho de cabeceio, por exemplo, né? Se a gente for pensar nessa tração aí, a gente fazer um trabalho de ele vai para frente e volta para trás, é que aí seria difícil ali com o colete como tração, né? Mas a gente tem ali alguns elásticos, né? Algumas cintas onde até nesse período de quarentena eu vi um vídeo, aqueles vídeos que viralizam, que tem um indivíduo que ele está um pouquinho mais acima do peso, ele está com um elástico preso num poste, né? Aí está fazendo um trabalho com bola, perna direita, perna esquerda, e aí, só que ele está acima do peso, aí ele acaba caindo, né? Enfim, talvez trazer alguma coisa mais, trazer a bola mais perto, acho que é possível fazer, né? Professor, e se eu mudasse, por exemplo, o movimento de força para membro superior, que ele utilizou da flexão? Se ao invés de eu utilizar a flexão, eu utilizasse um movimento com bastão, só que em dupla. Por exemplo, eu pego 2 bastões e uma dupla. Cada bastão em uma mão, a mão direita e a mão esquerda. A mão direita da pessoa da frente vai puxar e a mão esquerda do outro aluno vai ter que puxar contra, entendeu? Fazendo forças contra. Você acha que seria uma boa? Sim, pode ser feito. Eu uso a Isso vai força também, depende muito do que você tem de material, né? Que nem eu dei exemplo aí, desde a gente não ter material até ter um elástico, um cinturão. Esse trabalho de tração, hoje em dia, você tem aqueles, como chama? Não é... Tipo um paraquedas, né? Eu já vi, professor. Quando eu já paguei uma cadeira parecida, aí quando eu morava em João Pessoa, sabe? Aí a gente pagava cadeira na praia. Aí tinha uma sala do lado que tava pagando treinamento que tava fazendo assim, aula prática Sim, sim. a faculdade fornecia esse equipamento, sim. E aí, Esse paraquedazinho, né? Que amarra na é, cintura e você encosta com isso. o vem. Exatamente. Tem um outro treino também de tração que a gente usava, né? Não sei se ainda. Em campo. Era pneu. Sim, sim. Esse Já é, viu esse é também já. mais, acho que é mais old school. Esse é mais raiz, né? É Esse periferia, é, né, professor? sim, sim. Você Esse sabe é como é mais que é, né? antigo. Sim, sim. Esse aí é crossfiteiro, hein? Usa o que tinha, né, meu filho? Pra Sim. Tá poder. certo. Não, tá certo. É um outro. A gente faz com aquilo que a gente tem, né? E à medida que a gente sabe o conceito, a gente sabe o que tem que ser feito, aí a gente faz limonada até sem limão. Só com movimento. Sim, sim. Mas eu acho que é mais isso. As minhas dúvidas, pelo menos por enquanto, sumiram. Qualquer coisa, mesmo depois da prova aí, professor, depois da próxima semana, qualquer dúvida a gente pode continuar procurando no grupo. Sim, sim. Semana que vem a prova é até quarta, né? Na quinta a gente volta para fechar esses vídeos, o vídeo 3 e o vídeo 4. E aí, se surgir mais alguma coisa, a gente conversa aí e, e vamos acrescentar aí e engrandecer o conteúdo, o conhecimento. Ok. Fechou? Em breve, eu vi que a grande maioria já me enviou os trabalhos das questões. Sei que hoje a gente está com o time mais reduzido aí, são 6, mas estou torcendo aqui para que vocês consigam fazer uma boa prova. Por um lado, é meio chato ter uma prova que não foi eu que fiz, né? Mas por outro lado, eu me sinto desafiado, né? Eu quero muito que vocês consigam ir bem, porque aí é sinal de que a gente foi bem, né? Que eu consegui passar o conteúdo, que vocês entenderam. E fiquem tranquilos, fiquem calmos, escolham o melhor momento, um momento tranquilo, um momento que vocês estão, que conseguem fazer, né? Como o Jean falou aí, tá trabalhando, tem outras coisas, né? Mas que vocês consigam fazer uma boa prova.
Peço que me enviem um trabalho aí até semana que vem, dia 11. Provavelmente vai aparecer lá como se vocês não tivessem realizado, porque as notas elas fecham agora até amanhã, mas aí vão me entregando e eu coloco lá depois, tá ok? No mais, Ok. boa noite para vocês, se cuidem, bom final de semana e qualquer coisa, estou aqui. Valeu, Qualquer coisa valeu, também. Jorge. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa pessoal. noite. Boa noite, Beleza, tchau, tchau. pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Só uma última dúvida, professor. Passa as respostas aí das questões, eu posto lá no grupo, o senhor passa a resposta. Não, eu até falaria, mas eu nem vi a prova, não, eu não tenho acesso, não sei como é a Ô, prova. Jorge, Não, mas eu Se tiro foto e mando pro senhor. mas a prova não é igual, tem hein, versões Jorge? diferentes. É a unidade 3 e 4, né? Isso. Essa prova. Não, Beleza. a prova tá total. O segundo da minha sala Sério? já fez, falou que tá 1 até a 4. Ah, é? Beleza. Tá 1 até a Bora. 4. Cuidado. Mas alguém já fez a prova de treinamento, é isso? Já, o Fabiano fez. Tirou 2.800. Entendi. Mas ela tem versões diferentes. Não... São 6 versões, fora a modificação das alternativas. Não adianta tentar sair da aba, porque ela vai fechar e vai encerrar. E aí você vai ficar sem nota. Isso aí. Então toma Valeu. muito cuidado. Pega a internet quando estiver bem estável, porque qualquer coisinha vai perder nota. Isso aí. Boa prova aí pra vocês. Valeu, professor. Falou, hein? Boa sorte aí. Valeu, Tchau, falou.